O teu sobrenome é evento, né? As pessoas te conhecem organizando evento, né? Ou te veem ou ficam sabendo que tu organizou. Mas quando que começou? Qual foi o primeiro evento do Alisson? Já Então, foi dessa maneira? Já começou dando certo? não, mais ou menos, mais ou menos. Até a gente brincou. Eu não tenho uma data certa, tá? Tá. Assim, eu não sei te dizer. Eu sou publicitário, né, por formação, mas em eventos eu posso te dizer que eu tô desde, 1990. Eu comecei mesmo em Criciúma, 90, 91, vai lá. Seria 30 anos de carreira o ano que vem. O Mas início foi lá, então. o início foi em Criciúma, Começou lá. exato. Só que eu não consigo precisar se eu já tinha aquilo como uma profissão, né? Eu fazia por gostar, não necessariamente, né, para me remunerar. Tu não se intitulava Produtor. de eventos, Não, RP, eu não era um produtor. Na Ok. verdade era tudo misturado, assim, né? Tá. Era um pouco produtor, um pouco organizador, um pouco promoter, que na época E era olhar de promoter, publicitário. nome, e olhar de Isso publicitário. tu já sempre teve, né? E que ajuda muito. Que a tua agência, ela acaba fazendo mais publicidade do que eventos? Ou Não, vice-versa? não. Muito mais eventos. Né? Mais eventos. Em 2004, eu fui para a prefeitura de Florianópolis, Sim. daí fui estagiário Essa e saí experiência também. como assessor técnico de eventos já lá da prefeitura. Isso de 97 a 2004. E aí eu montei a Estúdio de Ideias. A primeira agência foi a Estúdio de Ideias, que era para ser publicidade. Tá. Nós éramos em 4 sócios publicitários, né? 4 colegas de faculdade. Só que não adianta. Eu fui migrando para o evento, a agência foi migrando naturalmente, daí eu saí em 2000 e a gente fundou em 2004, eu saí em 2008, em 2009 eu fundei a Alisson Barcelos, daí era só eventos. E daí a publicidade era o paninho de fundo, assim, tava junto. E aí nós entendemos que até 2011, 2012 tinha uma parte de publicidade e ali depois a gente migrou para eventos e não voltou mais. E ficou só eventos. Alisson, e tu acha que a empresa ter o teu próprio nome te ajudou no mercado? Inicialmente, sim. Isso foi uma ideia estratégica. De marketing, foi estratégico. Publicitário sempre na frente. Era estratégico, porque assim, a Carla, que é minha irmã e minha sócia, ela também Trabalha contigo ainda, né? trabalha comigo ainda. Ela também era do mercado, né? Ela trabalhou muito tempo na Propag, com a Paty Costa, que para mim é uma das grandes produtoras que o Brasil tem. E aí, quando a gente decidiu fundar, não fazia sentido ter um outro nome, né? Naquele momento. Só que nós tivemos uma virada de chave muito grande, Maurício, em 2011. E aí as pessoas começaram a confundir o Alisson com a produtora Alisson Barcelos Arte Eventos. Né? Então, assim, começou a sobrecarregar, eu tinha que estar em quase todos os eventos, porque o cliente não entendia que contratar a Alisson Barcelos Arte Publicidade poderia ser com o Alisson ou sem o Alisson. Né? Às vezes teria 2 ou 3 eventos na mesma semana. E aí, estrategicamente, a gente foi trabalhando isso até para que as pessoas, né, entendessem essa mudança. E aí, 2015 foi quando a gente comprou a sede. E ali nós começamos um trabalho de rebranding, que foi 2016, 2017, para preparar tudo para fazer a virada em 2020. Eu, como acredito em energia, números e afins, escolhi uma data em 2020 para mudar o nome, fiz toda uma campanha, foi linda a campanha de lançamento da marca, e um mês depois... A SB Eventos nasceu aí, então. A SB Mais Eventos nasceu aí. E aí, quando nós lançamos em fevereiro, em março fechou tudo. E aí foi mais um desafio. Então, naquele momento fazia sentido. Depois não fazia mais sentido ter o meu nome, porque não sou o Alisson só que opera, né? Hoje nós temos um time de produtores, então não faz sentido o Alisson levar o louro e ficar essa confusão, tá, o Alisson está ou o Alisson não está, né? Então, assim, como eu não faço nada sozinho, todo mundo entrou num consenso de criar um nome e aí criamos a SB Mais Eventos, que está até agora. Certo. E o desafio de montar uma equipe para organizar um evento, como é que é? É complexa. É complexa porque são gerações diferentes, né? Eu sou de uma geração aonde botava a mão e fazia, né? E não tinha muito tempo, a gente não tinha muito tempo, né? E a própria profissão de produtor era diferente, não era uma profissão comum. O que você faz? Eu sou produtor de eventos. Tá, você é produtor musical, cultural, cinematográfico? Quem é você? Não, eu sou um produtor de eventos, eu produzo o evento. De que parte do evento? E aí começava a gerar aquela confusão entre produtor e organizador, né? Que é um pouco diferente uma coisa com a outra.
E aí, como eu venho dessa escola, botar a mão na massa, e tinha o meu nome, automaticamente tem um DNA que está preso aí. E tu conseguir formar uma equipe, né, com a mesma paixão que eu tenho, o mesmo olhar criterioso, né, é complexo, mas não é impossível. Tanto que a gente, um pouquinho antes da pandemia, nós éramos em 6 produtores, né, além dos outros profissionais, e hoje nós já estamos com 6 produtores de novo, depois da pandemia. Fora as produções terceirizadas, né? Porque eu não tenho todo o time dentro da SB+. Então, eu tenho toda a parte executiva interna, mas a gente contrata os freelancers, que são outros produtores que agregam ao nosso time, né? O teu trabalho também acompanhou o desenvolvimento e o crescimento de Florianópolis, né? Sim. Muita gente acha que tu, inclusive, é de Florianópolis, né? Porque está aí presente, organizando, né, principais momentos e eventos da cidade. Como é que tu viu, né, esse crescimento, essa mudança da cidade também? Consegue lembrar da Floripa de ontem? Muito. Ontem ainda, lembrei mais ainda, porque ontem a gente fez os 20 anos do Sapiens Park. E quando eu estava na prefeitura, estava sendo lançado aquele espaço lá, né? Eu trabalhava na prefeitura e ainda, eu acho que, se eu não me engano, eu fiz uma sessão solene na época da prefeitura para o lançamento do Sapiens. E aí ontem, quando eu cheguei no evento, eu digo, nossa, se passaram 20 anos, né? E sim, me confundo total com a história da cidade. Porque uma que eu amo Florianópolis, então, até por trabalhar na prefeitura, eu sei muito da cidade. Eu sei coisas que nem Manezinho sabe, né? E eu vou contando as histórias e a gente começa a rir. Porque imagina, eu já fiz evento em quase todos os bairros. Eu fiz a inauguração do Ticem, eu fiz a inauguração do elevado Dias Velho, isso pela prefeitura, né? Eu fiz o Arthur Moreira Lima na inauguração do elevado do SIC. A gente botou ali, teve o piano do Arthur Moreira Lima, tinha um caminhão-palco. Então, assim, eu lembro muito da dificuldade que era fazer eventos aqui, porque Florianópolis era pequena para isso, né? E eu brinco sempre que eu vou dar palestra, que eu digo, gente, hoje fazer evento qualquer um faz. Pega um celular, o Google. Agora, na minha época, a gente tinha que ir lá na Telesc, lá no Pantanal, pedir para desbloquear o orelhão, comprar a ficha e fazer com folhas amarelas. Um telefone celular, aquele dinossauro lá da Motorola, como é que era que eles chamavam? Era o Motossauro. Aquilo era caríssimo para a gente poder ter, né? Um produtor não tinha como ter aquilo ali, tu usava raramente. Mas era muito complexo e eu fazia o Réveillon da Beira-Mar. Então, ali no Trapiche, que eu estou até vendo a foto ali atrás, a gente tem um orelhão na frente daquela lanchonete ali, eu sempre esqueço ali o nome, mas tinha um orelhão e o meu escritório nada mais é do que uma mesa de plástico com uma... verdade, tá? Não é folclore, não. Eu ainda tenho foto disso. Isso existiu, tá então. ali mesmo, existiu. E a gente fazia... Aqui, toda a operação aqui fechava. fechava, Ver, né? Fechava aqui, né? Começava a fechar o Trapiche aqui. E aqui nesse cantinho tem um orelhão. Então a Telesc na época liberava, eu montava a minha house de trabalho ali. Sim. E a gente fazia a operação do Trapiche em direção ao Hotel Majestic. Então a gente tinha que ficar correndo de um lado para o outro, porque o palco incomodava bastante, então, o pessoal da Telesc. Sim, época. E o que era um facilitador, né? Não tinha, os prédios que ficavam nessa região ainda não estavam todos construídos. Tinham as obras, mas não tinham a edificação. Então, ainda na cobertura desses prédios em obra, a gente conseguia autorização para colocar os fogos. Então, a gente fazia os fogos do mar e os fogos do prédio se encontrando na Avenida Beira-Mar. Ficava lindo, lindo demais. Mas hoje, eu vejo o crescimento muito e a profissionalização. É engraçado isso, eu atendo o Brasil inteiro. Talvez a gente, olha, eu não vou dizer que perca, tá? Mas a gente já tem profissionais para mercado de São Paulo, mercado de Rio de Janeiro, aqui na casa, aqui em Floripa. Bastante coisa, né? Tem. Bom, Alisson, Réveillon, Natal, várias datas, né? Sim. Conseguiu aí, né? Torná-las inesquecíveis, mas qual evento que tu gostaria de lembrar, que tu destaca assim, que foi uma virada de chave na tua carreira? Pode ser essa época, tá? Inclusive, lá do orelhão. A do orelhão era boa. Não, aquela época era muito gostoso, tá? Era assim, né? Vamos lá, vamos tirar 20 anos da minha idade, eu tinha 27 anos. Então, eu me divertia muito fazendo aquilo. Para mim não era um fardo, né? Era muito legal. E eu vou te dizer que... Então, por isso que eu digo que confunde um pouco a minha história, porque eu comecei em Criciúma, mas eu acho que eu me senti profissional em Florianópolis, sabe? A prefeitura me ensinou. Pra cá, pra Floripa, quando? Em eu que data? Me mudei em 96. Eu vim para estudar e acabei ficando.
E aí, a Florianópolis me ensinou a fazer evento, que é o que eu digo, né? Quando eu ia para Beira-Mar com o meu orelhão e com a minha folha, as folhas amarelas, aquilo ali me ensinou a fazer evento. Eu tinha que fazer, eu não tinha a opção de não fazer. Então foi muito importante. Mas eu acho que o mais inesquecível foi o desfile da ponte do ano passado, do Natal, pelos desafios, né, de quem produz um evento, entender que fazer um evento numa ponte não é fácil. E você parar a ponte, passar um cortejo por cima dela de Natal, acho que foi um marco não só para a cidade como foi para o Brasil, né? Foi amplamente divulgado, tanto que a gente está realizando esse ano de novo, né? Exatamente. Inclusive a gente iria encerrar aqui o nosso papo falando sobre o Natal, mas né, a hora vai ser agora, né? Já vamos dando spoiler antes, né? Exatamente, estamos quase na semana, né, do Natal. Como é que foi para vocês, né, para tua equipe, né, para todos, né, resgatar o Natal e fazer a ponte, né? A ponte, o grande símbolo da cidade. É o grande símbolo, assim, como eu estava te falando nos bastidores, né? Foi um desafio no começo, porque a gente sempre tem muito pouco tempo de produção, né? E tem toda uma licitação, tem toda uma parte burocrática por trás disso que as pessoas não sabem, as pessoas veem o evento pronto. A gente começou a operar o evento no dia 2 de dezembro, ou seja, faz muito pouco tempo. E a gente tem 18 bairros, fez a abertura no dia 2, tem 18 bairros da cidade, mais o desfile da ponte e mais o desfile da praça. Que ao contrário do ano passado, a gente não tinha a Copa do Mundo, então a gente não tinha o risco de competir com nada. E esse ano podia o Brasil chegar na final, ou na semifinal 17, ou na final 18, que são os dias que a ponte poderia operar o evento, né? Porque a gente não pode fechar a ponte dia de semana. E a gente teve que antecipar a ponte, porque a ponte seria o encerramento do Natal, né, da nossa parte, porque tem o evento do dia 22, mas que não é realizado por nós. E a gente vai terminar com a praça. Então, inverteu só o processo do ano passado, ponte, praça. Mas a parada de Natal é muito linda. Eu não sei, tu viu o ano passado? Eu acompanhei na ponte, maravilhoso. É muito lindo, né? É muito lindo. E fazer aquela ponte mudar de cor, teve uma hora que eu me emocionei, assim, porque a gente estava realmente muito exaustos, né? Já tínhamos passado todos os bairros, o ano passado eu acho que foram 14 que a gente entregou. Já tinha passado a abertura, e o ano passado a gente tinha a decoração da Praça 15 também, que deu o maior trabalho para fazer e manter, porque tem que manter ela o período todo. E eu estava na parte solar da ponte, né, no continente, e eu fui, assim, eu olhei, assim, eu só vi a ponte vermelha, assim, me deu um pouquinho de uma nostalgia, assim, meio Golden Gate, assim, ela mudando de cor. Eu disse, nossa, quem está ali em cima, que nós tínhamos, se eu não me engano, 3.500 pessoas na ponte, porque a gente estava com aquele controle de acesso em função da pandemia, eu olhava aquilo e digo, gente, eu não posso acreditar que a gente está produzindo isso, sabe? É tão bonito, é tão diferente e, ao mesmo tempo, é tão inusitado, porque, né, você fazer um desfile de Natal numa ponte, ok, na praça nós temos onde refletir luz, tem como botar gerador, mas na ponte, e deu tudo certo, foi redondo, Maurício, redondo, assim. Quando eu saí de lá, eu saí, assim, renovado, deu para fazer. Né? Alisson, vocês também conseguiram enfrentar a pandemia com muita criatividade, né? Maratona de lives, né? Porque foram uma série de lives, né? Muitas entrevistas, né? Te entrevistei também durante a pandemia, durante a pandemia. Nessa mudança, né? E transição. Como é que foi, né? Para ti, para tua equipe, né? Estarem né? presentes, atuantes, inclusive na pandemia. Nós ficamos. Vocês foram um dos primeiros, né? O primeiro, na verdade, né? Sim. Do Sul a realizar evento híbrido, né? Isso. Uma prática que tu já tinha, né? Sim. Na verdade, mas talvez não com esse conceito, né? Essa nomenclatura. O protagonismo mudou, digamos assim, né? Não, foi assim, foi bem desafiador, como eu estava te falando, né? Eu tinha acabado de chegar de viagem, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não imaginava que era tão longe. Eu acho que a gente foi um pouco... Eu acho que todo mundo foi um pouco ingênuo e muito otimista. De achar que seria rápido. Que ia ser rápido. Também. A gente ouvia, falava com as pessoas, não, 2 meses, 3 meses, 4 meses, enfim. Só que eu também atendo meio médico, né? Eu tenho muitos clientes que são médicos, enfim, e muitos diziam isso. Prepara, porque isso é para mais de ano. Exatamente. E eu queria não acreditar, como um bom sagitariano otimista que sou, dizer assim, não, vai passar rápido. Vamos conviver, né? Vamos conviver com isso, vai dar certo. Daí veio o fechamento da cidade. Quando veio o fechamento, aonde que foi positivo para nós, né? Nós conseguimos, quando eu cheguei de viagem, eu fui direto para a produtora. Obrigado. E daí eu liguei, eu quero, obrigado. Eu liguei para minha irmã, tinha acabado de pousar em Floripa, e eu disse assim, vamos para a produtora,
que nós vamos ter um problema grave, vai ser bem grave. E aí ela ficou assustada, a gente foi para a produtora, eu disse, olha, vai acontecer isso, eu já estou falando com algumas pessoas, e talvez 2020, como a gente tinha feito o rebranding, desses 14 anos de SB, ia ser o melhor ano. Eu estava assim com muitos contratos fechados para 2020, muitos assim, e estava todo mundo naquela mística dos números, né? 2 de 2 de 2020, 20 de 2 de 2020, foi. Todo mundo fazendo, né, planos e tal. E aí, quando a gente tomou a decisão, né, de continuar e seguir, a minha maior preocupação foi as pessoas, né? Eu disse, tá, ok, vamos começar a ligar para os clientes, vamos tentar remarcar. E aí a gente ganhou no protagonismo, ganhamos mesmo no protagonismo. Os clientes diziam assim, não vai passar. Eu digo, não, cara, não vai, vamos mudar a data. Bom, dos 14 contratos que a gente tinha, só um não mudou, só um se manteve. E aí, quando eu olhei para dentro da empresa, e aí eu fiz vários movimentos, eu criei o Otimize-se, que era aquele projeto para ajudar as famílias, principalmente dos freelancers, né, que tinha carregador, montador, segurança. A gente ajudou 2.500 famílias, tivemos apoio aí de muitos amigos. Começamos aí a fazer esse movimento das lives, e aí para poder comunicar para o mercado de eventos o que estava acontecendo, né? E eu acho que esse protagonismo nos ajudou, porque nesse teste de nós fazermos as lives, nós começamos a criar um produto. Então, eu provoquei alguns parceiros e digo, não, vamos começar a mexer. Só que tudo isso veio de uma reunião com o nosso time interno, né? A gente trouxe para todo mundo, nós estávamos, eu acho que em 16 pessoas na época, botamos na mesa, todo mundo. Eu disse, olha, eu tinha dinheiro para segurar, tenho dinheiro para segurar vocês 1 ano, né? Porque eram todos funcionários. Só que a gente não vai ganhar dinheiro. Como tá? A gente não vai, só vai perder. Então a gente tem 1 ano para criar algo, né, que faça sentido. Surgiu tudo que é ideia, tá? Até fábrica de sabonete, tudo. Começamos, o que as pessoas vão precisar? E aí criamos um grande brainstorm, como todo bom publicitário. E aí veio a provocação do evento online, porque realmente a gente já transmitiu os nossos eventos, né? Não todos, mas nós tínhamos um dos nossos clientes que ia ser em abril de 2020, que era em tempo real o tema. Então, nós íamos trazer palestrantes ao vivo e levar a palestra para outras pessoas. E aí, teve a provocação de uma das nossas produtoras, e eu disse, tá, vamos ver se vai dar certo, vamos embora, né? Mas o mercado ficou bem receoso no começo, não vai funcionar, não sei o quê. Segurança também, né? Não se sabia muito. E não se tinha meios, né, Maurício? Não se tinham os meios. E aí, mais uma vez, eu acho que a gente conseguiu, através, né, da credibilidade que nós temos no mercado, de bater na mesa e dizer, cara, vamos fazer que vai dar certo. E aí foram 240 eventos em 2 anos, ou seja, a SB conseguiu não manter todos, mas nós mantivemos a metade do time até final de 2021, ampliamos o quadro agora, e sem parar de trabalhar. Então, assim... Em plena pandemia, em plena pandemia. Que tinha ali um outro caminho, um outro olhar, outro né? meio. E enfrentar com criatividade também. Uhum. E certamente inspiraram bastante também, né, Alisson? E motivaram, né, outras empresas, outras agências, né? A encarar diferente, a não parar. E sabe que nós temos clientes que não voltam mais para o presencial, tá? Nós temos um cliente que nós fazíamos... eles têm 5 marcas e a gente tinha que fazer 3 eventos por ano de lançamento de catálogo, lançamento de coleção, enfim. E hoje eles não voltam mais para o presencial. Porque o custo de deslocamento, que é o que eu sempre digo, né? Quando eles me falam assim, mas não funciona. Funciona dependendo do produto. Né? O que você quer com esse produto, né? E assim é na comunicação. Né? A televisão, o próprio podcast, né? Quem ia imaginar que o podcast, alguém ouve... Gente, podcast é um programa de rádio. Tu ligou o rádio, né? Adaptado ali, mas... Adaptado com conteúdo, mesmo, né? É o formato. E aí, quando a gente começou com essas provocações, a gente começou a criar uma nova profissão. E isso foi muito legal. E daí eu tenho outros parceiros que começaram a buscar no mercado, por exemplo, assim, caras que filmavam formatura, por exemplo. Ficava desempregado, porque não tinha formatura. E os caras eram muito bons de técnica. Vamos botar no live. O cara do painel de LED, o cara é muito bom, traz o painel de LED, vamos montar estúdio. Então foi um movimento que não foi encabeçado só por mim, né? Não faz sentido eu afirmar isso, mas foi muito bacana, porque foi uma coisa muito rápida. E aí eu fui fazer um evento em São Paulo, que eu acho que foi em agosto. Foi em agosto de 2020.
foi em agosto de 2020, a gente já tinha feito alguns aqui, e eles não tinham os equipamentos que a gente tinha. São Paulo não estava preparada. E deu um monte de problema no evento, por falta de olhar. Então, assim, mesa de corte, de microfone tinha problema, enfim. Mas a gente rodou o evento. E aí, quando eu voltei para Floripa, lá foi uma semana de evento, eu cheguei, cara, como Floripa tá avançado nisso, né? Os caras conseguem... Não vou te dizer que foi um mar de flor, tá? Eu tive um monte de problema. Um evento que não entrou no ar, porque a gente usa o link do YouTube para embedar, ou era o YouTube ou o Vimeo. Evento que não entrou no ar, daí que nós fomos descobrir, né, a questão dos direitos autorais. Então foi tudo muito rápido que a gente teve que aprender para poder se comunicar. As pessoas precisavam se comunicar, né? E eu, como eu te disse, tem clientes hoje que não voltam mais para o presencial, que não voltam, porque o evento online ou o híbrido, ele é muito mais democrático, né? Como eu estava te falando, o IA... A interação também, né, das pessoas, né? Sim, poder participar, sim. Poder falar, compartilhar. Conectividade, né? E aí, o que eu batia muito na tecla? Não é um discurso meu isso, tá? Isso é um discurso que eu fui construindo com várias pessoas. Se a gente é a Ilha do Silício, como que nós não nos comunicamos no digital? Não faz sentido, né? A gente está fazendo um contrassenso do que nós estamos vendendo para o país e para o mundo, né? E aí, quando a gente começa a ver que o mercado começa a reagir de uma forma latente à sua provocação, automaticamente as coisas estão dando certo, tu vai entender que está dando certo, né? Eu tenho um parceirão meu de Jaraguá que logo que, né, abriu de novo agora em 2022, ele disse, agora eu tô perdido, porque acabou tudo, e ele é muito bom de live. Cara, pode esquecer, tu mantém o teu estúdio, daí ele montou um estúdio de podcast, agora ele tem um outro estúdio de gravação e tem um estúdio de live. Porque não vai parar, não faz mais sentido, né? Um passo atrás, dois para frente, um para trás, dois para frente. Então, assim, pode ser que a frequência seja muito menor, mas ele vai existir de qualquer jeito. E eu percebi também, assim, a própria forma de comunicar os eventos, né? Então, eu acredito que para cada meio existe um formato, né? Se é um evento de conteúdo, vai no online. Se é um evento de networking, vai no presencial. Mas se tu precisa mesclar os dois, vai para o híbrido, né? Porque tu consegue receber essas pessoas. O IA, como eu estava te falando, foram 88 mil pessoas conectadas em 195 países, em 5 idiomas traduzidos em tempo real. Então, assim, quando tu olhava o mapa de localização, de geolocalização, tinha PIN do Google, que tu não via nem terra. Não tinha uma terra ali, só tinha ele no meio do oceano. Então, assim, tu começa a entender que a comunicação, né, ela é muito maior do que a gente pensa, né? Ela pode chegar muito mais longe. E o digital ajudou nisso. O digital facilitou o processo, acelerou, eu acho que acelerou processos, né? Que eles falavam 10 anos em 5 meses. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente não tinha como fugir. Não ia fazer sentido. Com certeza. Alisson, e na tua experiência, na tua visão também, com o que tu já viu, né? Observou fora do país, qual experiência que tu gostaria de trazer, né? De aplicar aqui? Algo que tu vê que lá que é diferente, né? De positivo, Sim. Agora falando, e que tu gostaria de ver aqui também, a nossa realidade. Tem muita coisa bacana. Assim, o que eu viajo bastante, né? O Web Summit, para mim, já é uma realidade, né? Já vai estar aí no Rio de Janeiro ano que vem, embora acho que o RD Summit não perde muito para eles, só muda nome, mas enfim, né? A entrega é a mesma. Mas eu acho que lá fora tem muitas ações do poder privado ajudando o poder público. Eu acho que as empresas aqui dependem muito do poder público ainda para fazer os entregáveis, né? Quando eu vi que começou aquele movimento, né, de marcas patrocinarem o nosso carnaval, marcas patrocinarem o nosso Réveillon, é só a qualificação. Tu acaba qualificando o produto, né? Eu acho que se essa conversa público-privada fosse um pouco mais arredondada, as cidades ganhariam muito. E aí eu não digo só um evento, né? Se tu pega um circuito da Fórmula 1, por exemplo, né, que movimenta 32 bilhões de euros e ele roda um mundo inteiro, né, com o circuito, tu vê que dá certo, né? Então, assim, eu acho que o que me encantaria era ver isso, né? A gente ter mais eventos de qualidade, né? Não que nós não tenhamos, não é isso que eu quero dizer, mas assim, mais preparados, porque às vezes nos falta o dinheiro, né? E quando tu olha para o poder privado que executa o seu próprio evento e que está com o seu olhar só focado para o ganha-ganha, porque, né, tem alguns ainda que não pensam no macro, eles pensam no seu benefício próprio, não vai acontecer. O Rock in Rio o Rock in Rio é feito, é muito além de dinheiro aquilo ali, né? O Rock in Rio ele é um evento
para mostrar realmente, né, a cultura brasileira, seja através do rock, seja lá através do que for, misturando nesse circuito mundial. Então, eu adoro o case do Rock in Rio por isso, né? Eu acompanhei de 85 e tu olha de 85 para cá, o que mudou o Rock in Rio, né? O Rock in Rio hoje é uma fábrica de experiências. Então, eu acho que se tiver isso bem arredondado, né? O poder público ajudando a construir esses ecossistemas, né, para eventos, sair só do evento científico, né? Porque eu vejo que tem muito incentivo para eventos médicos, para eventos tecnológicos, e começar a olhar para evento cultural mesmo, né? Entregas para a cidade, não Florianópolis, para todas as cidades, outros né? nichos, né? Isso, tem um monte de coisa, a cidade pode virar... eu até conversei com o Vini Damiani, da Setur, que em 2007 eu vi aquele Fête de Lumière, que tem em Lyon, né? Que eles pintam a cidade toda com luzes. E teve aqui a Willite agora, né? Gente, nós estamos falando de 2022, eu vi isso em 2007. Olha quanto tempo demorou para isso chegar aqui. Foi pago via lei e foi empresa privada, né? Então, olha o tempo que demorou para uma coisa que está acontecendo lá em Lyon, na França, que também não é nem longe, porque até, para quem não sabe, La Rochelle é a cidade irmã de Florianópolis, a gente é primo ali de Lyon, isso chegar só agora aqui, né, para o benefício da cidade. Pena que não deu muito certo em função da chuva, enfim, mas para quem acompanhou, foi incrível. Pequeno, mas incrível. Então, são essas movimentações que eu acho que precisa acontecer mais. Assim, eu sinto um pouco da falta desse movimento cultural miscigenado, né? Que seja claro para todos. Por exemplo, é muito fácil fazer em São Paulo, porque tu consegue muitos incentivos. Vem fazer aqui em Florianópolis, que é uma ilha pequenininha e que as grandes marcas às vezes não se interessam, mas e que tem muito potencial. Com né? certeza, muito, né? Eu acho que seria isso. Eu acho que isso eu ia me encantar de ver acontecer. E o que significa, né, para ti hoje, Alisson, organizar eventos? O que significaria, assim, em 2022, depois de tanto tempo, de ver essa mudança, né, e essa nova realidade também, né? Sim. O que significaria hoje, na nossa realidade, organizar um bom evento? Eu continuo sendo apaixonado por Florianópolis, tá? Sou muito apaixonado por Florianópolis. Eu sou muito apaixonado por eventos. Então, assim, fazer o que eu amo na cidade que eu escolhi para viver, eu acho que é indescritível. Eu acredito... Eu sempre falo isso para todo mundo, né? Até para o meu time. A paixão, eu acho que move as pessoas, né? Quando você não tem paixão, esquece, seja o que for na sua vida. Mas eu olho hoje, com a maturidade que eu tenho, né? E com a carga que eu tenho hoje, me pediram para fazer uma conta. Quantos eventos você fez desde o começo? Eu digo, meu senhor, qual é o parâmetro, né? Você quer dizer que nível, né? Menor, maior... X, Y, Z, eu posso te falar que eu já fiz mais de 800 eventos na minha vida, assim, e cada um com uma peculiaridade, e cada um deles, olha, eu vou te dizer que eu vou lembrar, se tu começar a puxar minha memória, 98% eu vou lembrar, porque cada um foi construído tijolinho por tijolinho, com paixão mesmo, assim, eu não olho para o meu projeto, né, que eu estou criando ali, como, padaria, é mais um. Não, ele é pensado, é criado. E daí tem histórias muito engraçadas de bastidor que ficam... Essas eu não lembro muitas. Até a gente começou a anotar uma vez, eu e a Carla, e acabamos perdendo esse caderno de anotações, porque acontece tanta coisa estranha e ao mesmo tempo divertida, que fica na nossa história. Então, hoje, quando... eu olho a facilitação que nós temos para construir, né, um evento que nós não tínhamos, como eu te falei, não tinha. Checklist era feito à mão num caderno. Acredite, eu continuo fazendo checklist à mão no caderno, embora todo mundo brigue comigo. Que eu não, mal, né? Eles dizem, digitaliza isso, mas eu gosto do meu caderninho ali. Mas eu sou muito fã. Eu sou muito fã de eventos. Assim, eu gosto de olhar e é engraçado porque quando eu vou num evento, eu estou trabalhando, eu não consigo relaxar, eu não consigo parar e aproveitar o evento. Eu estou olhando se teve boca de cena, se a boca de cena está iluminada, se o cara entrou na hora certa, porque eu fico já trazendo aquilo ali meio como um laboratório para mim, né? Porque eu uso muito essa frase, se eu vi, alguém está vendo. Então, quando eu levo para o meu evento, eu não desgasto checklist.
eu pego tudo que tu pode imaginar, eu olho, eu reolho, eu digo pro meu time, dá double check. Tu tá em dúvida, pergunta. Sabe o óbvio que não é óbvio? É óbvio para ti, mas não é óbvio pro coleguinha. Vai lá e pergunta. E aí a gente minimiza muitos impactos, muitos assim. E para quem já esteve num evento nosso, vai nos ver sempre sorrindo, a gente está sempre de bom humor. Quando eu digo para eles, se tá dando problema, sai de cena e resolve. O cliente não tem nada a ver com isso, o público não tem nada a ver com isso. O problema é da produção. Então, vai lá para trás, respira, toma uma água, com um sorriso na boca, volta, porque a gente vai resolver. Né? Eu gosto muito de falar isso. Né? O problema, ele acontece. O que muda é como tu lida com o problema. Então, tu pode entrar em pânico, tu pode se esbaforir, tu pode fazer o que tu quiser. Tu vai parecer completamente louco no meio do processo. E isso para o cliente não interessa. O cliente que está te contratando é porque você entregue o evento dele com tranquilidade. Independente de tudo. De tudo. E já foram grandes desafios, tá, Maurício? Eu já passei por coisas assim, ó, cabulosas. Se eu te contar, nós podemos fazer 10 podcasts só de bizarrices de produção. De produção. Muito checklist. Dessas histórias, né? Muitas. Mas, Alisson, uma dúvida, tá? Quando tu participa de um evento, né? De uma outra pessoa, enquanto convidado, consegue aproveitar o evento? Nunca. Para aquele que fica vendo cada detalhe, assinando? Nunca. Olha, raríssimas vezes eu me entrego como convidado, assim. Porque é isso que eu tô te falando, né? Tudo vira um laboratório, né? Pro bom e pro ruim. Eu consigo olhar mais, quando eu tô quando eu tô junto em outros eventos, eu olho mais pro bom do que pro ruim. Eu procuro ter um olhar mais... menos criterioso, né? Eu sou extremamente chato nos meus projetos. Extremamente chato. Até demais, assim, os fornecedores, às vezes, pelo amor de Deus, param de me perguntar. Porque eu pergunto, eu dou double check em tudo. E quando eu vou para o outro evento, eu gosto muito de olhar, assim, o que o cara criou de diferente, né? O que ele mudou. Por isso que eu digo a Paty Costa, né? É extremamente fã, porque ela tem uma cabeça, ela cria umas coisas que eu digo, meu Deus, de onde que essa guria tirou isso? Os eventos dela são primorosos. Eu olho assim, eu digo, nossa, é o evento que eu gostaria de fazer, sabe? Mas é a tua referência. É a minha, ela é uma das minhas referências. Tem algumas pessoas que eu curto bastante, mas ela em especial, assim, não sei se porque nós começamos juntos, né? Nós temos quase a mesma idade e sempre trabalhamos meio lado a lado, assim. Nós nos admiramos muito, mas eu sempre admirei ela muito como profissional, né? Ela já tinha um pouco mais de conhecimento de mercado que eu quando eu entrei, mas ela era uma referência bem bacana. E quando eu olho as coisas dos outros, assim, eu admiro, porque eu sei o trabalho que deu, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, mas tu tá olhando com olhar crítico. Eu digo, estou, porque eu sei o trabalho que esse cara teve para fazer isso. Levantar uma cortina não é tão simples como todo mundo acha, né? Como eu estava te falando, eles acham que mudar uma data de um evento, é uma coisa tranquila, só vai mudar uma semana. Gente, tem uma logística por trás que tu não consegue. Né? Tudo. Enorme. Atração. Orçamento. Aconteceu agora conosco, 2 semanas atrás, um evento que foi custoso para a gente levantar, porque era num lugar bem dificultoso de operação, e simplesmente no dia não deu. Não aconteceu, não tinha como acontecer, né? Deu aquelas tempestades e aí vem sim uma preocupação muito grande minha, primeiro a segurança, depois a beleza, e tu nunca, Maurício, isso pode ter a minha palavra assinando aqui, nunca tu vai estar num evento meu que não esteja segurado. Eu sempre faço seguro do evento, eu tenho todas as documentações, liberações, até quando o cliente diz assim, não precisa porque que depois que dá o problema não adianta a gente chorar. Depois que aconteceu. Então, assim, deu a catástrofe naquela semana. Algumas coisas que a gente tinha sugerido não foram acatadas pelo cliente, infelizmente. E a gente teve que cancelar o evento. E o evento vai acontecer daqui a 2 meses, mas teve um custo, teve uma operação. E quando o cliente entendeu o que era o tamanho da operação, porque a tomada de decisão foi dele, né? Então, eu estava com tudo pronto para começar o evento. Sabia que não ia acontecer, obviamente, porque não tinha como acontecer, sabe? Seria até meio antagônico a gente levar essas pessoas para um lugar onde ela teria que passar por rio, né? Por rio, não fazia sentido. Mas o cliente conseguiu entender naquele momento o tamanho da operação, né? Quantos garçons, quantas seguranças, quantos manobristas, quantos carregadores,
buffet, equipe de buffet era enorme. Então, assim, isso vai validando o nosso trabalho, é a referência com as nossas entregas, mas, antes de tudo, cuidado com as pessoas, né? Então, quando tu consegue entender que por trás de um evento existe um ecossistema, e eu só pude ter essa noção clara porque na operação realmente tu não consegue, né? São muitas demandas. Foi na pandemia quando eu vi quantas pessoas ficaram desempregadas e quantas pessoas não estavam olhando para isso, sabe? Então nós nos juntamos em 5 ou 6 produtores e criamos um projeto social para ajudar essas famílias, porque nós temos nome, né? Nós temos conhecimento, a gente conseguiria se virar. Mas e esses caras, né? O cara que depende do freelancer todo final de semana. Então, presencial, né? Porque tem aquele profissional que ele depende, que ele precisa, né? Que faz 6 eventos por semana, né? Tipo, garçom, se ele não é um garçom contratado de um buffet, ele tem que trabalhar todos os dias para sustentar a família dele, né? De terça a domingo, ele tem que fazer o cachê dele todos os dias, porque ele ganha por diária. Pensa um cara desse 2 anos sem trabalhar e que daí provavelmente não teria uma segunda renda, que ele teria só aquela renda. E aí, quando a gente começou a fazer a busca das doações, porque o Otimize era um projeto bem legal, porque ele tinha 3 pilares, né? Ele tinha o pilar, né, de conseguir, sim, a cesta básica para poder ajudar. Ele tinha uma vertente que era a qualificação profissional, ou seja, se você não pode ser garçom, o que você pode ser com a qualidade que você tem? E aí a gente ajudou bastante, tem cases lindos, a gente foi premiado no Otimize também. E depois a recolocação. Então, nós tivemos pessoas, né, dentro do projeto que aprenderam a falar inglês. Tinham que se virar e hoje estão morando fora. Nós tivemos um caso muito legal de um parceiro que só sabia pescar. Ele virou pescador e hoje ele tem uma marca de filé de peixe já pescado, limpo, pronto para preparo, que ele criou durante a pandemia. Então, quando eu olho para tudo isso, que não é só o evento, cara, isso me enche de orgulho, sabe? De olhar e entender que tem um ecossistema, né? Que o evento não é só uma festa, que o evento não é só um encontro científico. Né? Eu vejo várias pessoas falando, porque você, né, glamour, a festa, você é só rei da pulseirinha. Tá maluco? Vai lá nos bastidores ver o caos que é para poder levantar um evento de um porte X, né? Eu estava acompanhando ali na passagem do RD para o Florianópolis, cara, os acordos que tem que serem feitos, porque enquanto está montando um, está desmontando o outro, e um caminhão tem que sair por aqui, o outro caminhão tem que sair por lá. Às vezes as técnicas não se encontram, porque, claro, dependendo do porte do evento, tu tenta casar a técnica pelo tempo de montagem, então tenta contratar as mesmas empresas, né, para poder operar. E eu olhando aquilo acontecer em tempo real, eu disse assim, gente, isso aqui é uma escola? Quem para e senta uma tarde aqui vai entender de logística. Como é que entra uma logística, como é que sai a outra. E aí, cara, mas é um tesão. É demais. Assim, quando tu vê pronto. E eu tenho projetos muito bacanas, assim, que eu olho, hoje eu vejo vídeos, assim, lá de 2010, assim, esse cara, como é que eu consegui construir isso? Porque é muito louco, assim, tu pegar um lugar do zero e tu construir algo, né? Tu constrói, tu leva água. Eu levo até caixa de dejeto para banheiro. É uma coisa surreal, é uma obra. De tudo ali. E a gente entrega. Para a gente encerrar esse papo de maneira bem rotineira para ti, né? Qual o próximo evento? Agora eu tenho que entregar a ponte, né? O desfile da ponte. Nós temos ainda, até o sábado, são 4 bairros, ainda a gente entrega. Depois entregamos a ponte no dia 17. Continuam os bairros até o dia 23 e entrega o desfile da praça no dia 20. Encerra na praça esse ano, então. Esse ano encerra na praça. E depois, no dia 22, tem o show da Beira-Mar, que não é da nossa organização, mas que também faz parte da agenda de Natal de Florianópolis, que é o show da Camerata Queen, que vai ser no Trapiche da Beira-Mar, que encerra daí, oficialmente encerraria as comemorações. Embora no dia 23 tem mais um bairro também. Só seguir ali as redes sociais da Prefeitura, está sendo atualizado constantemente, da Prefeitura e da Setur, constantemente o que está acontecendo. E não sente falta de organizar o Réveillon, a virada? Como é que é pra ti, hein? Ficar sabendo que vai voltar, né? Que vai ter fogos de novo. Quem tá organizando? Maurício, assim, então, eu vou viajar no dia 31, tá? Eu embarco no dia 31 de dezembro. Réveillon, eu acho que já fez parte da minha história. Eu acho que hoje ela não faz mais parte, assim. É um processo, de novo, né? Olhando para os bastidores de um Réveillon, tu entendendo que você mora numa cidade
que é um destino, né? Nós somos um destino de Réveillon, os processos ficam mais complexos. Claro que dá uma dorzinha no coração, óbvio, né? Não vou dizer que não, porque não é verdade. Mas hoje o Réveillon, para mim, é o meu momento de descanso. Eu já meio que associei ele. Então eu viajo normalmente no dia 31, embora seria o terceiro 31 que eu não viajasse, né? Deu certo agora, eu já ia viajar no começo desse ano, mas eu fiquei com medo. E lá vou viajar, tirar férias, acompanhar, desejar sorte para que Floripa tenha um Réveillon maravilhoso. E que vai ser, né? Porque Florianópolis também não precisa muita coisa, né? Com certeza. Alisson, boas férias para ti, né? Bom descanso, mas antes bom desfile. Vamos acompanhar lá também. Obrigado, querido. Chama sempre que tu precisar. Vai lá, porque vai estar realmente muito bonito. Com certeza, galera. Vai ficar salva, tá? Para vocês assistirem, né? Reassistirem, compartilharem esse vídeo aí. Lembrando que essa semana tava de aniversário. Sábado. Há poucos dias foi agora. sábado. Gente, eu não lembro nem a data do meu aniversário. Tu acredita que eu lembrei do meu aniversário na semana do meu aniversário? Não dava nem tempo. Esse evento ia acabar esquecendo. Ia passar. Com certeza, mas tá tudo certo, faz parte.